Jean Grey, Força Fênix, é capaz de destruir, acabar com todo o universo de Dragon Ball. Mas será mesmo que isso daí é verdade? Vambora que vamos discutir mais sobre isso daí, como que realmente seria esse confronto. E por isso eu gostaria de convidar vocês, para conhecerem o curso Método Fanart 3.0. Um curso que vai te ensinar a não só de uma maneira simples e fácil e rápido também, de você desenhar de uma forma muito prática. Mesmo para aquelas pessoas que não têm o dom do desenho, você vai aprender a desenhar de uma forma muito simples e fácil. Então acesse agora esse curso Método Fanart 3.0, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, o link no comentário fixado. Acessa lá e depois me diz o que você achou. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Gustavo, mais um duelo mortal. E hoje estamos aqui um duelo mortal muito alto. Hoje estamos aqui Jean Grey de um lado, com a Força Fênix, no modo geral, contra todo o universo de Dragon Ball. E esse é um dos duelos mais complicados de se fazer, porque a gente pega conceito que se aplica à própria existência, à criação, que vem da criação em si, que a Força Fênix acaba oferecendo. Junto aí com o universo Dragon Ball, que é um universo muito poderoso, tem deuses, tem anjos, assim vai. Um universo muito expansivo, que está se expandindo cada vez mais. E a gente vai discutir que realmente teria condições de vencer. Claro que tudo se baseando aí no mangá, nos quadrinhos e também no anime. De uma maneira bem mais resumida do que o normal. E quem me pediu esse duelo mortal aí foi o Gustavo Marvel Game. Me pediu aí o duelo mortal da Jean Grey Fênix negra ou branca contra todo o universo de Dragon Ball. Então muito obrigado ao Gustavo por ter mandado essa sugestão para mim fazer. E também é claro que se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, comente aqui embaixo, cara. Comente aqui embaixo nos comentários o teu duelo mortal que você quiser que eu traga. Pode ser de qualquer personagem de anime, de quadrinho, de qualquer universo. Comenta aqui que vai ser muito bacana ler o seu comentário, trazer o teu duelo aqui pro canal. Também, claro, para você receber o teu duelo mortal, você tem que estar inscrito aqui no canal, cara. Somos 30 mil inscritos, 30 mil pessoas inscritas aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, tá compartilhando no WhatsApp, nos grupos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua inscrição. Ter você aqui no canal é muito importante para mim, é uma carga enorme de ganho, cara, de motivação para mim estar continuando a trazer mais conteúdos para vocês. E claro que me siga lá no Instagram, lá também tô postando várias coisas relacionadas aqui ao canal que eu não posto aqui no canal, tô postando exclusivamente lá no Instagram também. Então vamos aí primeiramente começar como funcionaria todo o esquema da luta entre a Jean Grey e o universo de Dragon Ball. Jean Grey ela é uma mutante de nível ômega, com poder telecinético absurdamente grande, sendo superior ao Charles Xavier, Emma Frost e outros telepatas. Por si só, ela não depende de outras pessoas para ser forte, ou demonstrar que ela é realmente de fato forte. Mas a Fênix tem um certo, um amor, digamos assim, pela Jean, e que é aquele amor platônico que você até faz cafuné na cabeça da pessoa que você gosta, Mas enfim, e quando a Jean está sob os poderes da Força Fênix, seus poderes já aumentam exponencialmente ainda mais a um nível de poder cósmico incrível. E a Força Fênix no databook oficial da Marvel é descrito o seguinte, que ela nasce entre os vazios, ela irá se regenerar logo depois da criação for destruída. Ela está além da vida e da morte. Força Fênix é uma manifestação imortal e indestrutível, imutável da própria força universal primária da Marvel, onde a vida é derivada ao psique de todos os seres vivos de todos os planos da existência, e ela vai muito além de uma força da natureza. Ela é como se fosse uma força híbrida, da vida e morte, o amor e destruição, um poder avassalador que atravessa universos através do próprio tempo, um estigma presente para todos os universos. Jean Grey na HQ Vingadores contra X-Men número 21, quando apareceu com a Fênix, disse o seguinte, abre aspas, sou o que já foi,
o que é e o que será, fecha aspas. Por si só, a Força Fênix pode conseguir a alma de qualquer ser que ela consegue, digamos que possuir, né, por um bom sentido, né. E assim, a Força Fênix, seja ela qual for, ou ela está ou não possuída pela Fênix, só tem apenas um objetivo: trazer o caos. Principalmente quando a Fênix consegue influenciar a Jean de uma maneira negativa. A Força Fênix por si só é uma força, né, capaz de destruir tudo. Na HQ Poderosa Thor, número 19, é dito que algumas coisas bem interessantes, abre aspas, até deuses podem queimar, tudo queima ao toque da Fênix. Os Shihas acreditam que o Spalcom é o último vestígio das chamas da criação, que sem ela não haveria estrelas, nem planetas, talvez nem mesmo deuses. E eles também acreditam que um dia a Fênix irá reivindicar o que ela deu, e que nos últimos dias suas chamas irão sair de controle e consumir todos os cosmos. Fecha aspas. Já houveram outras ocasiões que a Jean já esteve possuída pela Fênix, pelo Fênix Dark, né? Jean Grey Fênix Negra. E ela estava se transformando numa estrela e criando um novo universo com uma energia de uma estrela. Por si só, com esse poder, né? Uma supernova, na verdade, né? E já assim, poderia varrer toda a galáxia do universo Dragon Ball. E olha que eu não estou citando tudo, tá? E ela é imortal, além do tempo e do espaço, uma eternidade e um infinito. A própria presença da Fênix poderia deixar o mero mortal cego e enlouquecido, o que deixaria essa pessoa em real chamas da eternidade. Dito daí só um pouquinho sobre a Fênix e um pouco da Jean, vamos para o universo Dragon Ball. No universo Dragon Ball se consiste em o seguinte: guerreiros, deus da destruição, anjos e o Zeno. Por si só, para ficar mais simples, vamos por partes, tá? Guerreiros. Goku Black, por exemplo. Goku Black, ele é um ser muito poderoso. Goku Black pode usar sua foice para rasgar o espaço e o tempo. Mas a Força Fênix está além dos tempos e do espaço. Por si só, a energia que estava sendo emanada não teria nenhum tipo de efeito. Vale lembrar que Jean Grey, por ter uma telepatia, que é o forte da casa, pode pressentir, controlar, desconectar, acessar e ter o controle, manipular tudo isso e mais outras coisas mentalmente, assim como também poderia haver várias opções dela poder usar telecinese, seja ela fazer uma lavagem cerebral, um Goku Black, até mesmo deixar ele sem sequer reação, já que não vimos ele tendo um total resistência mentalmente, isso daí não foi mostrado. Além de que a Jean também com a Força Fênix poderia também pegar a própria força vital do Goku Black, assim como ela fez com o Storm e o Corsair, fazendo então ele virar poeira cósmica. Vale lembrar que o Anel do Tempo que o Goku Black usa, se fosse pego, também não teria como o Goku Black voltar no tempo, para evitar um tal estrago. O Zamasu Infinito, que é quando ele basicamente se infunde lá com o universo, né? E assim, seria um problema, pois para acabar com ele, teria que literalmente apagar os universos em si, assim como o próprio Zeno conseguiu fazer, apagou o universo em si, né? E só que temos o problema: a Fênix ou a Jean Grey, seja ela com a Fênix ou não, quando ambas estão conectadas, ambas são algo mais exponencial do que o normal, digamos assim. Por si só, ela é a vida e toda a criação, sendo a eternidade e o infinito, como eu disse para vocês, onde são uma parte dela que depende dela, incluindo a própria morte, onde a morte e a eternidade são toda a criação. A própria eternidade é uma coisa minúscula perto dos olhos dela. Guerreiros. Tendo como base o que eu falei sobre o Goku Black, todos os guerreiros também não teriam chance contra a Jean Grey. Se pegarmos o Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Broly, Freeza, Jiren, Gogeta, entre outros guerreiros, que consiste o universo Dragon Ball, pelo que foi mostrado, nenhum deles tem poder suficiente para lidar ou aguentar com a Jean, com o poder que ela tem da Fênix. Por si só, antes do ataque total da Jean, primeiro temos que ter noção que ela poderia usar ataques cósmicos baseados no fogo. E não é um foguinho qualquer, jovens. É um fogo capaz de queimar tudo. Por si só, ela pode consumir estrelas criando supernovas. E se nos basearmos em estrelas, planetas, galáxias e outras coisas também, esse tipo de coisa tem uma forma de energia. Ataques de energia dos guerreiros já seriam consumidos pela própria Jean, ou a própria Fênix, assim deixando ela mais forte, assim como ela também pode usar ataques telecinéticos tão poderosos que, por mais que os guerreiros de Dragon Ball sejam resistentes e poderosos, nenhum inimigo ou ser de Dragon Ball demonstrou ter um nível tão alto comparável a nível de telepatia igual ao da Jean. Ninguém mostrou isso, igual ao da Jean não. Outra coisa, Jean, como sendo um potencial bruto na telepatia, poderia vasculhar
a mente de cada guerreiro e saber as suas fraquezas. Por exemplo, a fraqueza do Goku é medo de agulhas. Jiren, extremamente orgulhoso. Moro, quanto mais ele absorver energia, mais descontrolável ele vai ficar, por não ter adaptação nenhuma. E assim vai, galera. Cada um tem as suas fraquezas. E a Jean vai poder aproveitar isso e pode aproveitar isso facilmente. Além de que ela também pode ler mentes e também ser capaz de saber o que cada um vai poder fazer. Outras vantagens são Jean poder extrair toda a determinação dos guerreiros, fazendo com que eles não pudessem mais lutar, ter vontade de lutar. Assim como ela fez com a sua própria irmã na HQ Bizarre Adventure número 27. Além de que ela também pode controlar as pessoas e impedir com que ela possa sequer mexer. Cara, pra resumir, nem teria muita conversa. Jean poderia destruir todas as mentes dos guerreiros facilmente, assim como ela já chegou a fazer com Hulk, Ciclope, Juggernaut, Charles Xavier, Emma Frost e muitos outros. Deuses da destruição. O Deus da destruição já poderiam lhe dar um pouco mais de dificuldade pra Jean, porque tipo assim, a Jean Grey com a Fênix e os deuses em si já são muito poderosos, dando então destaque, por exemplo, pro Bills, né, e o Kitela, que supostamente seriam os deuses mais poderosos. Por si só, todos eles já se enfrentaram, os deuses, né, e o Bills conseguiu lidar muito bem com isso, com todos eles facilmente, menos Kitela. Vale lembrar que todos os deuses decidiram se unir às suas forças para poder derrotar o Bills no torneio, no mangá, mas não conseguiram. O Bills, assim como os outros deuses, usa o instinto superior, mesmo que não seja completo. Eles usam para poder evitar ataques dos seus inimigos, principalmente para poder atacar o próprio Bills, no caso que eu estou citando aqui como exemplo, né? E ele pode criar esferas de energia gigantescas e jogar um contra o outro. No caso do Bills, jogou contra 4 ou 5 deuses da destruição, que se não fosse o Sidra, talvez o Bills teria derrotado os 4 ou 5 deuses da destruição com um só ataque. Como não sabemos 100% do quão longe um deus da destruição pode chegar, temos que ter noção, nos basear somente em citações e poucas coisas mostradas, como por exemplo, Goku Super Saiyajin God e o Bills, que lutaram e, né, com golpes aí, o Bills estavam tremecendo o próprio universo. E confrontando o Bills e os Champa, quando eles estavam trocando lá uma farpa, né, poderiam destruir o universo 6 e o universo 7. Então, para resumir, o Bills teria poder para destruir o universo. Então, ter uma vantagem que um deus da destruição pode ter é muito alto, e criar uma barreira de proteção para poder empurrar o fogo da Fênix e a própria Fênix, o Adin também, tá, que poderia lançar contra ele. O Bills ou o deus da destruição, no modo geral, poderia criar essa barreira. Assim como também o próprio Capitão Britânia chegou a fazer em Vingadores contra X-Men número 23, e assim evitar muitos problemas. No combate corpo a corpo, os deuses já levariam vantagem por serem mais ágeis e rápidos. Por si só, eles poderiam até optar por essa investida no combate mais direto. O poder do Hakai dos deuses são extremamente poderosos, capaz de apagar qualquer ser da existência. Existem duas formas do Hakai. O Hakai com aquela bola de energia roxa que pode ser lançada, e o Hakai onde o Bills pode pegar a pessoa e simplesmente apagar ela, assim como o Bills fez no mangá no capítulo 25 e 19. E não só o Bills, mas como também o Belmont, que ele chegou a também fazer. Por si só, o Hakai é uma técnica muito apelona, podendo apagar o ser da existência. Mas a pessoa que for pega pelo Hakai, digamos que tem condições de, entre aspas, de escapar. Como o próprio Zamasu conseguiu fazer. Ele conseguiu evitar o dano que poderia, né, ter levado, se tornado um dano muito maior que o Goku chegou a dar nele. E acabou se regenerando completamente. No caso da Jean com a Fênix, a regeneração não é igual ao do Zamasu, mas a Fênix proporcionará a ressurreição da Jean ou da Fênix. Como assim, Thiago? Bom, jovens, por mais que a Força Fênix seja apagada de dentro da Jean, a Fênix não pode se deixar de existir, pois ela é um equilíbrio total da própria criação, né? E se ela fosse apagada, iria haver um desequilíbrio total. A Fênix, vulgo Jean também, é algo que, assim, é até elogiada por entidades cósmicas antes da sua natureza como ressurreição claramente conectada com o renascimento do cosmos, colocando ela naturalmente acima de todo o ciclo cósmico e dos cósmicos em geral. O próprio esquecimento também chega a falar, elogiar ela própria. A própria Fênix branca, né, também sabe que há muito tempo, assim como a morte, se vem construindo, e porque ela é uma
peça extremamente importante. E além disso, a ligação da Jean com a Fênix assustou os seres cósmicos, pois é significativa como a humanidade iria substituí-los ela e um dia. Por fim, matar a Fênix é praticamente impossível, cara, pois ela irá ressuscitar de qualquer modo. Matar a Jean é possível? Sim, é possível. Por consequência, os Deuses da Destruição conseguiriam tal feito para isso. Mas ela iria acabar se ressuscitando mais cedo ou mais tarde, por causa da Fênix, pois ambas têm ligação direta com ela. A própria Jean, vulgo Fênix, diz o seguinte, abre aspas, eu sou o fogo e a vida encarnada, agora e para sempre sou a Fênix, fecha aspas. E se a Jean morrer, a Jean irá ir para a sala quente da Fênix. Além do mais, quando a destruição ou um anjo pode sentir um cheiro maligno ou de uma destruição caso aconteça. Então, por mais que um deus da destruição seja de fato poderoso, Jean com a Fênix já tem chance sim de conseguir passar por eles, já que ela é o alfa e o ômega, o caos e a ordem, o começo e o fim, a vida e a morte, a paixão e a criação. Fora que também temos aí a Jean Coroa Branca, né, que rebobinou todo o universo principal da Marvel. Então, cara, outro nível. Anjos. Já os anjos, tanto eles quanto o Deus da Destruição, são muito enigmáticos. Até mesmo o sumo sacerdote. Eles, não existe muita coisa sobre eles, tá? De fato, mas o que sabemos sobre eles e que nos é colocado são que os anjos são os mestres dos Deus da Destruição. Por si só, temos noção que os anjos são seres absurdamente poderosos. Eles ficam com o Megaton Goku ativado 100%, direto. Por consequência, isso dá o direito deles de não serem atingidos por ataques físicos dos seus inimigos. E isso estamos incluindo a Jean com a Fênix. Se a gente for pegar um sumo sacerdote, que é um anjo, né, o pai dos anjos, digamos assim, ele está entre os 5 seres mais fortes em termos de força bruta em todo o universo. Anjos, como o próprio Whis, não tem condição nenhuma de lidar contra o sumo sacerdote. No mangá, o Whis diz o seguinte, que o Daishinkan ele é o ser mais poderoso que existe, apenas estando abaixo do Zenyu, no nível de força e poder. A sua autoridade e poder são tão elevados que até mesmo os deuses da destruição e os Kaioshins se curvam diante a ele, que no caso aí é do próprio Daishinkan. Um exemplo disso, de sua autoria, é que quando ele ordena os deuses da destruição e o Liquid para poder reconstruírem a arena do Torneio do Poder, que havia sido destruída por eles mesmos no mundo do vazio, provavelmente por conta do seu poder, ele pode provocar medo nesses seres, e até mesmo nos deuses da destruição, como também ele chamou a atenção do Bills quando fez ele recuar de medo. Enfim, o poder real de um sacerdote ainda não foi visto, o que nos deixa as coisas mais difíceis. Zeno, por exemplo, é capaz de destruir tudo, todos os 12 universos, e supostamente o sacerdote seria supostamente, tá, o poder para poder restaurar tudo. Lembrando que é uma suposição, uma teoria, nada confirmado. Então, por mais que ambos possam ser poderosos, Jean com a Fênix e os anjos, temos 2 pontos que ficam emperrados aqui, a discussão. O primeiro ponto é, os anjos não vão conseguir apagar também a Fênix. Como eu falei, a Fênix irá renascer por consequência. E a Fênix é, como eu falei, uma parte da representação do amor que o Toa faz pela sua própria criação. Uma prova disso? Bom, o Tribunal Vivo, que na época era o segundo ser mais poderoso da Marvel, que serve ao Toa, nem ele consegue discernir a própria força Fênix. Então, de certa forma, seria muito improvável que os anjos conseguissem apagar tanto a Jean quanto a Fênix dentro dela, pois uma hora ou outra ela iria voltar. E outro ponto é, não temos nenhuma informação a mais sobre o potencial completo dos anjos, tanto que nos faz ficar de mãos abanando. Zeno. Já o Zeno também somos carentes de informações, mas sabemos que ele também pode ter um poder para poder apagar todos os universos restantes. Não só isso, mas como também apagar deuses, anjos e seres da existência. Com isso temos um probleminha, pois a Fênix está dentro da Jean. Sem a vida da criação, a Fênix começará a morrer. Por consequência, a criação também. Se ela morrer, então o cosmo também morrerá. E ela é um canal cósmico para a própria força vital. A Fênix está efetivamente em suas formas mais fortes, muito acima da magia do caos, já que seu quarto quente, né, o White Room, foi intocado pelas ondas do caos.
A Emma Frost, com o poder da Fênix, conseguiu negar a Wanda com a magia do caos. E o Ciclope, até mesmo a Wanda estando forte, ela estava no seu máximo e o Ciclope estava enfraquecido, onde chegou o momento que pegaram aquele hexágono de poder total e recuperaram ele no instante. E ambos tinham uma metade da força da Fênix. A metade da Fênix que foi imune ao feitiço do poder da própria Wanda. E se você pensar nisso, a Fênix ela é imune ao caos porque ela é tanto a ordem quanto também o caos. E ela também é o alfa e o ômega, o que significa que ela também está acima do primeiro firmamento e dos celestiais que obtiveram esses poderes. E a própria Sala Branca Quente é uma espécie de vida após a morte. Quando o vazio, o próprio Void, né, do Sentry, ficou cansado e entediado de morrer e ser ressuscitado todas as vezes, né, desde a morte do Sentinela, lá no arco Cerco, ele foi para a Sala Quente Branca. E mesmo seres abstratos cósmicos, como celestiais do calibre do Exicta, cujo a energia após a morte se transformou em uma Sala Quente Branca, esperando ela para poder renascer, muito provavelmente com o hospedeiro também renascerá, que no caso seria aí a própria Jean. Na Sala Quente Branca é onde as pessoas estão esperando para poder renascer através da Profênix. A própria Sala Profênix Branca é descrito como o seguinte, abre aspas, salas maiores, salas externas maiores que o próprio mundo inteiro, e não sei quem são meus pais. Por quê? Porque ainda não nasci. Nascerei em breve e os reconhecerei lá nestes quartos. Fecha aspas. O Quentin, que é um dos membros dos X-Men, também teve uma experiência de quase morte, cara, quando ele entrou na própria Sala Quente Branca. E ele viu seu passado, presente e futuro e os seus pais. A Sala Branca, também quente, né, junto com a Força Fênix, iriam também reviver o Quentin. Então é o seguinte, abre aspas aí. Eu pensei que tinha vindo pra mim, pra nós. Veio para a Senhora Grey. Vamos ver o que a Fênix pode fazer por nós. Fecha aspas. A Sala Quente Branca atua como hospital, e quando a Jean Grey se tornou a Fênix Coroa Branca, no lugar mostrou muitos hospedeiros, digamos assim, né, para a Fênix. Lá os anfitriões, vulgo hospedeiros da Fênix, também descansam lá e esperam até se curar o coração da Fênix. Até a própria Fênix já faz isso. Os hospedeiros da Fênix podem evitar o julgamento da morte. A Fênix é constantemente ilimitada em comparação às outras, mostrado na HQ Uncanny X-Men número 19, X-Men contra Vingadores número 6 e o clássico X-Men número 8. E ela, como renascimento, também pode criar novos corpos, como também fez com a Jean Rachel. Então, para resumir, tá, e para ser mais claro, Zeno pode até mesmo ter um poder imenso e destrutivo que for. Ele não vai conseguir apagar literalmente a própria Jean e muito menos a Fênix. Ah, mas Thiago, ele vai apagar a Fênix. Sim, vai. No começo vai apagar. Vai apagar. Eu sei. O que eu quero dizer é que ele não vai apagar para sempre. Não vai apagar ela completamente. Porque ambas não vão poder morrer. E se uma morrer, ela vai se renascer, cara. Pois ambas vão renascer voltando para a Sala Quente. Por si só, um não vai poder morrer, cara. Um vive sem a outra. Um não vive sem a outra. E como não sabemos a fraqueza de fato do Zeno, se ele é fraco psicamente ou outra coisa do tipo, fica até difícil de saber, ao certo momento, se o ataque da Jean surgiria efeito, ataque psíquico, né? Surgiria efeito nele. Por si só, o Zeno ele não luta fisicamente. Isso já dá brecha pra Jean se ela quiser lutar corpo a corpo, for pra cima dele. Ele apenas usa o seu poder para poder apagar as coisas. De certo modo, chegará um momento que ficar apagando toda hora da existência fica chato. E lembre que é o seguinte, Zeno ele é uma criança, uma mentalidade muito infantil, não compreende as coisas, pode ser facilmente manipulado e por si só indica uma sendo uma poderosa telepata, ela poderia assim ter condições de manipular fácil, tipo assim, fácil. Pensa numa criança ganhando um doce, velho. Um doce, toma aqui, ó. O adulto, a pessoa adulta seria a Jean e a criançazinha de, sei lá, mano, 5 anos de idade seria o Zeno ganhando um pirulito. E, mano, seria muito fácil de manipular o Zeno. Zarama. Já o dragão Supremo Dragon Ball, de fato, ele é assim um tanto misterioso. E ele é supostamente o ser mais top do universo de Dragon Ball. Por si só, ele pode realizar qualquer desejo, tá? Mas, tem um porém.
para conseguir esse desejo é necessário invocá-lo com as super esferas do dragão. E outra coisa, Zarama não é um ser que luta, mas sim que atende pedidos aos seres que invocam ele. E por si só, Jin nem a Fênix nem sequer lutariam contra o Zarama. Então, essa questão do Zarama também está descartada. Jin até poderia ter condição sim de vencer todo o universo Dragon Ball? Sim, tem condição, mas não literalmente. Mas poderia sim vencer uma grande parte, principalmente que tanto a Jin quanto a Fênix não iriam morrer de fato, onde elas poderiam renascer. E outra, os ataques psíquicos da Jin seria suficiente para poder lidar com os guerreiros, já que mesmo quando a Jin não está com a Fênix, já foi capaz de lidar contra o Hulk, Surfista Prateado, 4 fucking Surfista Prateado. Você tem noção disso? Apocalipse, Galactus, Beyonder e muitos outros. Seja com a Fênix ou não, Jin tem totais condições de vencer grandes seres de Dragon Ball, e assim conseguir vencer entre 75% a 92%. Isso porque ainda não sabemos muito sobre os anjos e o próprio Zeno. Lembrando, confere o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado do curso Método Fanart. Não deixe você perder essa oportunidade que você vai estar garantindo aí para sua vida também, cara. Mas aí, você concorda comigo ou não concorda? Você acha que a Jean Grey realmente teria condição de vencer essa porcentagem toda do universo Dragon Ball? Ou não? Poderia ser menor, poderia ser maior, todo o universo Dragon Ball? Quem sabe? Não sei, eu quero saber a tua opinião. Claro que isso aqui que eu falei aqui é apenas a minha opinião. Estou colocando, estou compartilhando com vocês a minha opinião do que eu acho, do que eu penso, do que poderia acontecer, as possibilidades. E para isso que eu quero ouvir, quero ler a tua opinião para a gente poder conversar mais de uma maneira mais direta, também claro com educação também. E para isso, quer receber outros vídeos como esse aqui, Duelo Mortais, que você quiser que eu traga aqui também, se inscreva no canal e também comenta aqui nos comentários o teu Duelo Mortal que você quiser que eu traga aqui. Vai ser uma honra para mim trazer o teu Duelo Mortal que, cara, eu tenho certeza que vai ser incrível. Então muito obrigado, escreva aí, valeu, falou e até mais.